Então, hoje vamos dar continuação ao estudo que a gente já vinha, que é da semana passada, que é a distinção dos bons e dos maus espíritos. Então, semana passada a gente pegou do item 262 até o 266, a gente estudou. E hoje vamos partir do 267. Já estão localizados? Uhum. Poderia fazer a leitura do 267 para nós, dona Sandra? Marina, nós É bem estudamos, grande. nós estudamos o 266, eu não lembro dessa parte. Olha, eu tenho marcado aqui até o 266. Que inclusive no vídeo que eu postei lá, eu coloquei até o 265, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, também se nós repetir, não tem, não vou ter prejuízo nenhum. Um trecho pequeno. Não, e outra, quem sabe, então é importante isso aí, se a gente não estudou, vamos estudar. Se a gente estudou, vamos estudar de novo, porque sempre a gente tem uma. Nunca é demais. Então vamos começar no 266 hoje. Então pode ler para nós o 266, dona Sandra? Sim. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, prescrutando e analisando o pensamento e as expressões. Como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem excitar tudo o que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito, admitindo a se manifestar, desencoraja-se os espíritos enganadores que acham por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Repetimos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham, e porque nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e a desaconselham, porque têm tudo a perder. E por isso mesmo provam o que não são. Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vós inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir, e que devereis ter sempre presente no pensamento. Quando vós entregais aos vossos estudos, é a de pesar e amadurecer, é a de submeter ao controle da razão, mais severa, todas as comunicações que recebais. Não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vós fixar. Bom. Sobre submeter todas as comunicações a um exame escrupuloso. O que temos a comentar? Márcio, o que é? Chamou atenção. Ter desconfiança sempre, né? Se o espírito que quiser fazer comunicação, tiver nem que diz, um rompante dele, ser a autoridade da palavra e querer te transmitir adivinhações né, e trazer admirações e tu querer cobrar não, no sentido de fazer algumas perguntas para ver a veracidade, né,
do assunto, se ele querer se negar, se exaltar, né, a gente ter desconfiança desses espíritos, né? Seu Júlio, dona Sandra. É bem complicado e não complicado no mesmo tempo, porque é comparando que nem a gente em carne e osso, como se diz. Aquele ditado, quem não deve não teme, né? Essa pessoa deve e a gente faz uma crítica ou cobra, a pessoa fica bravo. Então, eu acho não, é o que está aqui, não sei se eu entendi certo ou errado. O espírito que se mistifica ou se passa por outro, sei lá, eu não sei se é bem isso também. Daí ele, e como o seu Márcio disse ali, né, com o rompante, eu nunca tive mediunidade, mas de acordo a gente lê e vê, eu acho que é mais ou menos assim, né, comparando porque não deixa de estar vivo, né, só que não em carne e osso, né. Bom dia, Sirlene. Tô sem voz aqui. Aham. Estamos ouvindo. Ah, tá, agora apareceu. Como é que é Mas- isso aí? Tá tudo diferente aqui, Marino. Mas e como é que vai fazer? Bom dia! Bom dia. vai ver que foi o vento que atrapalhou tudo aí, trocou tudo de Mas lugar. foi as pedras. Ah, caiu granizo aí, é? Caiu pouco, mas assim, caiu. Veio uma chuva bem forte. Deixa Viu? eu ver Foi onde é que eu vou Santiago. sair aqui para. Tá tudo diferente meu negócio aqui. Só Como é que para nós está tudo igual, está tudo bom. Se Ah, está te tá. atrapalhando, tudo bem. Para nós não temos problema nenhum. Tá bom, Para nós então. está Já com sei semblante, aqui. Tá estamos bom. captando o teu semblante e o teu sotaque aqui. Ah, tá bom. Tá. Eu estou meio perdida aqui, chegou gente bem na hora e eu tive que me atrasei um pouquinho. Tá. Tá, O item 266. É lá 266. lá do capítulo 24. Pois é, 255. 266, 266. E não acha esse 266 aqui? Tá, mas então eu vou conversando, tu vai devagarinho, tu te acha. Tá bom. Aqui ele começa que a gente tem que analisar como quem analisa uma obra literária. E aqui, então, já nos abre uma orientação também, que assim, se a gente tem que fazer a mesma coisa, a própria obra literária também tem que ser. Porque não é tudo que a gente lê, como o Wilson costuma nos orientar, que tem obras, tem hoje umas que são feitas, ditas mediúnicas, não sei o quê. Até pode ser também. Aí que tipo de situação obra? Geralmente dos fones aqui, não sei se. Então, ela deve ser analisada porque nós vamos analisar o quê? Vamos ver o conteúdo, o que ela está dizendo, vamos ver se ela não fere a lógica e o bom senso. Então, a mesma coisa que a gente deve fazer com a obra, deve fazer também com a comunicação dos espíritos. Tem alguma coisa que fere a lógica. Não tem lógica que ele fala. E, às vezes, é no fundo, porque às vezes as palavras são bonitas e vem que, se não analisar, não prestar atenção, não nota. A mesma coisa uma obra. Às vezes começa muito bonita, muito boa, e lá no meio, quando vê, começa a enxertar certas coisas que não tem nada de útil, então, daí já fere a lógica, ou o bom senso também. Claro que a questão do bom senso também é relativa, né? Porque o bom senso também, ele varia de pessoa para pessoa, né? Um pode estar achando que está com o bom senso, tá vendo? Mas, então, assim, olha, outra coisa que é uma grande orientação, qualquer dúvida, perguntar na própria comunicação para o espírito explicar aquilo. Bom,
Sesc, isso, por que isso, por que aquilo, como? Fazer pergunta, me explique isso aí, para a gente daí conseguir analisar melhor. Ou ele disse uma coisa e a gente não entendeu bem, ou ele vai querer explicar e explicar o inexplicável, às vezes daí vai ser... Daí, o espírito daí se melindra. É sinal de quê? É sinal de que ele é um espírito que está querendo enganar. Porque o espírito superior, se ele veio, deu uma comunicação, tu não entendeu a comunicação dele, ele vai explicar melhor. Alguma coisa eu não consegui. Então, a linguagem que eu usei, a maneira, a expressão que eu usei não foi compreendida. Muito bom que perguntou, que eu vou poder esclarecer. Agora, aquele que está tentando enganar e daí pegou ele pela palavra, ele se ofende. Então, o que é normal? Entre nós, o Wilson dá uma explicação ali, se eu não entendi, eu pergunto, Wilson, não entendi, repete para mim, me explica melhor isso aí. Ele vai se ofender? Com certeza não, porque o objetivo dele quando fala é de trazer o seu conhecimento e transmitir, assim como qualquer um de nós. Então, os espíritos também, eles são quem os espíritos? É nós quando estamos sem o corpo. Então, tem aqueles que são atrasados, tem aqueles que são mais adiantados, tem aqueles que são enganadores, então é por aí que funciona. Então, na linguagem de hoje, lá também tem fake news, né? A gente tem que ir atrás ver se é verdade ou não. Antes de sair aceitando tudo. Com certeza. O mesmo que gostam de fazer fake news, os mesmos que gostam de fazer sacanagem para os amigos, aqueles que gostam de criar inverdades, inventar histórias e coisas. Coisas desencarnadas vão fazer o quê? Vão fazer algo diferente? Com um tempo, a gente espera, claro, que toda a evolução, todos estão sujeitos à evolução. Mas isso ninguém muda também de uma hora para outra, não é porque desencarnou que muda, não. Então, é isso. Então, do lado de lá tem aqueles que se identificam com os do lado de cá tranquilamente. Wilson? Eu estava analisando esse conteúdo e todo ele é importante. Seria interessante se a gente tivesse um tempo de analisar frase por frase, mas aí demandaria um tempo mais expressivo, né? O Marino já esmiuçou bastante. A única coisa que eu posso acrescentar, alguns pontos que eu posso acrescentar é uma observação de Kardec, né? Ele diz qual é o meio, analisando pensamentos e as expressões, e logo abaixo ele coloca: este meio é único, mas infalível. Então não adianta querer inventar fórmulas, o único meio é este, analisar os pensamentos e as expressões. E o Marino bem lembrou das questões dos médiuns, né, que trazem mensagens e às vezes dizem que é de determinado espírito e as pessoas aceitam. É muito perigoso aceitar muito apressadamente. A dona Sandra falou que é o mesmo critério que se usa em relação aos espíritos também devemos usar em relação aos encarnados. E aí o Sandro aqui falou, né? Não, o Márcio falou. Qual a maior fake news? Eu pergunto. Ele falou que lá também tem fake news. A maior fake news seria fazer crer que a verdade é mentira. E isso é usado tanto no plano espiritual quanto no plano encarnado. E quando o espírito consegue esta ascensão de driblar a lógica do médium, se instala a fascinação. E daí a importância desse estudo, né? E o médium jamais deve se melindrar quando alguém coloca em questão a veracidade da informação, porque não é ele que está dando. Se ele de fato é um médium, ele está sendo um intermediário. Quem deveria se melindrar seria o espírito. E se o espírito se melindrar, demonstra a inferioridade dele. Porque eles mesmos aconselham. É só lembrar da orientação do Erasto lá, né, quanto a essas análises.
E tem uma observação de Allan Kardec aqui, ó, qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos. Aí o espírito declina o nome, é fulano de tal, lá é o fundador da casa. Aí todo mundo acredita porque ele diz que é aquela pessoa. E mesmo que seja, ela é detentora da verdade absoluta, as nossas verdades são relativas e não há nada demais em questionar, em aprofundar a questão. Eu não sei se deveria dizer aqui, mas eu me veio na cabeça e eu vou falando. Eu participei de uma reunião mediúnica uma vez que uma pessoa lá, um médium, pediu oração para uma certa pessoa lá que estava com problemas jurídicos. Eu achei estranho. Aí eu pedi para o espírito declinar o nome, ele disse que não era conveniente. O diretor do grupo também pediu e não foi declinado. Então qual é a veracidade daquele pedido de oração para uma pessoa que estava sendo perseguida pela justiça? Nós não temos acesso ao processo, não sabemos o que é verdade, o que é mentira. A gente pode orar para que a justiça seja feita, aí é diferente. Aí independe do nosso critério de análise se é justa ou não. Porque a justiça é feita por Deus. Se os homens fizerem errado aqui, aí é problema dos homens. E Deus vai fazer com que quem fez a coisa errada acaba respondendo por isso. Ele já fez, né? É lei de causa e efeito. E Jesus disse, há que vir o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então todas as questões a gente tem que se sopesar. Aí vamos ver que digamos que nós aceitássemos, o grupo não fez o que foi pedido. Aí ficaríamos orando a favor de uma pessoa que não sabíamos se era inocente ou culpada. E se a pessoa for condenada injustamente, temos que analisar também essa questão de causa e efeito. Quando a pessoa é submetida a um processo que para nós parece injusto, é uma expiação. Ela se colocou naquela situação para expiar erros do passado. Quem sabe se ela não cometeu a mesma injustiça no passado. Aí vamos ficar calados, a gente vai ver mais adiante se vamos ficar calados ou não. Mas vamos ficar só nesses tópicos aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Quer dizer, eles próprios aconselham, e porque nada tem que temer do exame. Ou seja, os próprios espíritos superiores aconselham essa indagação. E aí diz, apenas os maus se formalizam e procuram evitá-la. A leitura que a dona Sandra fez disse melindram, é outro tradutor. Mas vem a ser a mesma coisa. Se o espírito se melindra pelo exame, já levanta uma grande suspeita de que a sua mensagem não deve ser aceita. Porque um espírito superior não se melindraria. Os espíritos superiores se percebem que não são ouvidos, se afastam. Nós vamos ver logo adiante. Já os outros não. Eles não se afastam de forma nenhuma. Eles querem dominar pela mentira, pela falácia, pela indução da pessoa ao erro. Hein, Wilson? Faz 2 pontos ali que eu achei interessante e gostaria até de fazer uma pergunta. A gente falou dos espíritos, a gente tem que desconfiar quando se melindram, mas também como é que tu falou ali, quem está transmitindo também, se melindrar, também pode estar fazendo uma falsa comunicação. O médium que está se melindrando também. Às vezes não é falsa comunicação, é um erro de compreensão. Às vezes a pessoa não passou por esse estudo que nós passamos. Ele leva para si a crítica, ele toma as dores do comunicante como se fosse contra ele, mas não, na verdade não é nem contra ninguém, é a favor da verdade. Se busca a verdade, se busca a não precipitação, para evitar os equívocos que geralmente são danosos, não há equívoco que seja benéfico. Então todo cuidado é pouco. Se o médium se melindrar, e alguns são tão melindrados nessa situação que até se afastam do grupo, mas Kardec diz que não há prejuízo, seria mais prejuízo se um médium assim ficasse ali e fosse aceito tudo o que ele diz para não melindrá-lo. Aí fica o dirigente cheio de dedos lá com preocupação, fala ou não fala, a pessoa pode se melindrar. Se ela se melindrar, ela mostra desconhecimento do processo.
da ciência espírita, porque a mediunidade é uma ciência espírita. Se ela desconhece o processo, ela está no lugar errado, ela tem que primeiro se preparar. Não se coloca alguém que frequentou os primeiros bancos acadêmicos dirigindo um trabalho de grande envergadura em qualquer área da ciência. É preciso chegar ao final e estar devidamente preparado. Não estou dizendo isso para desestimular ninguém a participar do grupo mediúnico, porque é aconselhável que mesmo já participando, a pessoa continue estudando as questões mediúnicas, assistindo às palestras do Mariano, tem colocado algumas sugestões para nós assistirmos ali, de pessoas já com bastante conhecimento nos orientando, e sempre fazendo uso da razão embasado nas obras básicas. Mesmo esses que procuram nos orientar através de vídeo, analisar se o que eles estão dizendo está embasado nas obras básicas, porque também eles podem se enganar e até às vezes serem instrumentos de um espíritos enganadores. E isso tanto vale, como disse a dona Sandra, nas relações nossa com os espíritos como nossa com os encarnados. Sempre tomar cuidado. Jesus recomendava: sedes mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. Sempre aconselhou a prudência, nunca a precipitação. E de todos os participantes da reunião já terem de antemão o conhecimento que as comunicações devem, conforme a orientação que a gente está estudando aqui, deve ser analisada, mas já definir. O que é analisado? É a comunicação. A comunicação é de quem? É do médium ou é do espírito? É do médium. Aquela comparação do Chico do telefone, então. Quem é que transmite? É quem fala ou é o telefone que é o responsável pela mensagem? A mensagem é do espírito. No caso, o médium está funcionando como se fosse um telefone. Então, ele não tem, a princípio, não tem aquela. Daí, esse conhecimento básico, por isso que às vezes a pessoa, porque exige estudo para ir para um grupo, mas esse é o mínimo que a gente tem que, já quando entra num grupo, tá sabendo. E claro que do médium a única coisa era se fosse uma mistificação, aliás, uma fraude. Porque, digamos, a mistificação a gente usa quando é do espírito, é o espírito que tenta enganar. E o termo fraude quer dizer quando é o médium que, então, ele simula, mas ele simula conscientemente. Ele está fazendo que é uma comunicação, e daí é o que dificilmente ocorre, digamos, numa reunião dentro de um grupo sério, de uma casa espírita que tem os cuidados, a seriedade, porque por isso, então, são convidadas pessoas que já estão participando de grupo de estudo, que já conhecem a seriedade da pessoa. Daí, passando disso aí, o risco é de uma fascinação. Mas daí o que vamos analisar? Daí é a comunicação, é a influência daquele espírito. Então, por isso que daí, até um meio de evitar a fascinação, é o médium ser consciente de que vai ser analisada e dele analisar, reanalisar aquilo que for falado, ele analisar junto, porque não está sendo analisado ele, é a comunicação. E o Gilson trouxe ali também, quanto à questão de pedir resolução de processo, disso ou daquilo. Então veio a mensagem do Jesus, daí a César, o que é de César. Então a gente tem que ter muito cuidado, é comum ver as pessoas se preocuparem e quererem fazer prece para coisas materiais. Então, claro que faz parte da vida, mas tem resolução de certos problemas materiais que compete à pessoa resolver. Então, é coisa aqui do nosso dia a dia. Então,
A gente pede o quê? A proteção àquilo que está acima da nossa capacidade de resolver. E às vezes fica cômodo a gente sentar e pedir, resolva os meus problemas aí, que eu estou por aqui. Só que a pessoa não se mexe. Daí, então, tem as questões materiais e coisa, então, pede o que tiver acima e principalmente dentro da justiça e da misericórdia divina. Porque devedores, normalmente a gente é. Mas a gente dá conta com a misericórdia, porque se fosse contar só com a justiça, e talvez a gente tenha o problema é até maior do que aquele que a gente está se queixando. Mais alguma coisa desse item ou vamos passar para o próximo? Marina, daí a importância de não se aventurar, e Kardec recomenda isso, a fazer mediunidade ou uma sessão mediúnica isolada. Tem que fazer no grupo mediúnico. Porque a responsabilidade maior no grupo mediúnico é do orientador, da pessoa que está presidindo. Ele tem que ter um conhecimento para poder fazer esse papel e usar os melhores critérios para a condução. Uma pessoa sozinha, ela facilmente se fascina, facilmente se equivoca. No seu entusiasmo, às vezes está recebendo uma comunicação de um espírito lá que, pelo nome, desperta uma maior atenção, um maior respeito, ela mesma vai ter muita dificuldade em questionar o comunicante. Então é preciso ter alguém capacitado para fazer esse trabalho. E como o Marino frisou, eu volto a frisar também. A análise não é em desrespeito nem em demérito ao médium. Em tese, é uma análise a respeito da veracidade de quem fala. O Marino citou o exemplo do telefone. O telefone não é responsável pela mensagem, ele é um veículo. Se é um golpe, quem está aplicando, a responsabilidade é do golpista. Cabe a nós fazer a análise. E quando a pessoa está sozinha, ela tem menos pontos de vista para fazer a análise. O seu prisma de visão, às vezes, não é o mais adequado. E num grupo, mais pessoas vão fazer vão ter uma percepção de cada tópico da mensagem e poderão, em conjunto, tomar uma decisão sobre a aceitação ou não do que está sendo dito. Então, se porventura a pessoa que participou do grupo mediúnico que eu referi, embora não tenha mencionado quem, ela vai perceber se assistir esse vídeo, não é nenhum demérito dela. É uma análise que a gente faz a respeito da aceitação, graças às intervenções minha e da pessoa que estava lá. É da pessoa que estava dirigindo lá o grupo, né? Então não foi feita a aceitação, aliás, não foi aceita a sugestão. E a sessão continuou normalmente. Então esse é um cuidado que se tem que ter, e, inclusive na divulgação até disso próprio que nós estamos aqui conversando. Bom, e também de uma coisa surgiu outra. Isso nós vimos agora há poucos dias. Isso pode acontecer numa reunião séria, que todos se encontram ali com boa vontade, com elevados em pensamento e tudo conforme. E pode acontecer de mesmo assim a espiritualidade, que a gente sabe que tem toda uma proteção da espiritualidade, deixar um espírito desse enganador vir e tentar aplicar a sua ideia com as suas sutilezas ali, enganar o grupo. O grupo sério está sujeito a ter uma comunicação dessas? Ninguém está livre. Qualquer um pode ser submetido. E por isso aquela recomendação do Erasto. Quando não há uma certeza de que aquilo é verdade, é melhor se abster de aceitar como verdade. Porque a verdade com o tempo se impõe.
mesmo que a pessoa não aceite. Eu sempre friso esse ponto dessa análise. E se nós aceitarmos uma mentira, o prejuízo pode ser bem grande, porque qualquer coisa perniciosa que for aceita, ela ganha uma proporção de difícil contorno depois. Um exemplo, se a pessoa espalhar uma inverdade, aproveitando aí a própria fala do Márcio, uma fake news, hoje em dia nós temos as redes sociais a respeito de alguém. Mesmo que depois eu venha me retratar, muita gente que assistiu a primeira manifestação, a primeira divulgação, não vai assistir a segunda. E já reproduziu isso, é uma coisa espantosa. Tem um prejuízo muito grande para a imagem daquela pessoa e mesmo para a sociedade, quando uma falsa, entre aspas, informações, né, na verdade uma fake news é divulgada. Então tem que tomar um critério muito grande. Hoje é muito difícil, porque nós estamos aqui falando na mediunidade. E eu vejo publicações na internet usando o nome de Bezerra de Menezes, usando o nome do Haroldo, que é encarnado, né? E tantas outras pessoas, de Valdo Pereira Franco. E não são eles falando. Não é o Divaldo, não é a voz dele, é uma narração do que supostamente ele tenha falado. Tem muitas coisas divulgando aí que é do Haroldo, como se eu digo, por que não ponha o áudio ou o vídeo do Haroldo, se é verdade? E mesmo que coloque, hoje em dia a inteligência artificial consegue fazer a reprodução da imagem e da voz da pessoa. Tem muitos vídeos de música, se a pessoa não olhar lá que é a inteligência artificial, se encanta, diz, mas como? Daí, quando a pessoa é criteriosa, ela coloca lá, produzido por inteligência artificial. É perfeito, tu não consegue enxergar, a não ser um período para ver os erros. Então é importantíssimo nós conhecermos as obras básicas, mesmo que apareça lá o Haroldo falando, e alguma coisa que nos chamou a atenção que a gente não conhece ainda, vamos lá nas obras básicas. Vamos olhar. Para mim, Oi? Brevemente tinha caído o teu aí. deu uma congeladinha aí. Então, volto a repetir. Mesmo sendo o espírito que for, ou a pessoa encarnada que for, que está sendo ali falando, mesmo que não seja uma fake news, no sentido de terceiro divulgar, ela mesma pode se enganar. A obrigação nossa, quando formos falar de alguma coisa que impacta a sociedade, ou numa palestra, ou num meio de divulgação qualquer, é citar as fontes. A fonte do médium é o espírito. Então é importante que ele diga quem está falando. O espírito que não se identifica já é suspeito. E se ele se identifica, vê qual nome que ele está dando. Se ele dá um nome pomposo, também a pessoa tem que ver. É a linguagem usual daquele espírito, ou pelo menos o seu pensamento é condizente com aquele espírito já publicou, ou quando encarnado falava, se é um que é conhecido da história, como Santo Agostinho, por exemplo. Aí vai lá, Santo Agostinho. A pessoa foi olhar as obras de Santo Agostinho, as confissões de Santo Agostinho, o que ele escreveu, tá na internet até. É interessante a gente conhecer. Ah, mas ele fala um pouco diferente. Um pouco diferente não é contrário ao que ele falou. Se for contrário, aí é melhor não aceitar. E esses critérios nós devemos usar em tudo. E serve para toda a nossa existência. Na relação, como nos lembrou a dona Sandra, entre os encarnados, é muito importante também fazer usar esses critérios, e muito mais na mediúnica. No encarnado você está vendo a pessoa. O corpo fala. As nossas expressões, o nosso movimento, para quem às vezes não precisa nem entender de linguagem corporal. Intuitivamente a pessoa percebe quando a pessoa está mentindo. Mas quem entende, então, fica mais gritante. Agora, quando é um espírito, eu não estou vendo o espírito. Aí eu só tenho aquele critério que o Kardec colocou, que é o único. É a linguagem dele, as suas ideias. Não tem outro. E aí eu preciso conhecer minimamente a linguagem daquele espírito, as suas ideias, o que ele fez, o que ele falou já anteriormente. Mas já vamos aproveitar o tempo hoje para a gente conversar mais, porque nós estamos
poucos e bons aqui. Então, daí a gente nem vamos passar para o próximo item. Uma que o tempo já não vai dar para comentar, para coisa assim, e daí vamos deixar daí para entrar no próximo item a semana que vem, que provavelmente já ter com um grupo mais completo. Eu fiz a pergunta para o Wilson ali sobre o grupo, para o Wilson não, para o grupo, sobre o grupo sério ali, ó, e assim, fazer o que pode ocorrer até para servir como alerta para o grupo, a espiritualidade, primeiro, para atender aquele espírito que, se ele veio, ele está com esses pensamentos de querer enganar, é um espírito inferior que merece de nós uma atenção no caso de esclarecê-lo, de ajudá-lo a mudar de pensamento. E outra, para que o grupo fique sempre alerta, porque não é só as comunicações boazinhas, tudo tranquilo, então, para que leve ele a estar sempre analisando o que nós estamos estudando hoje aqui. Ó. Então, ele vai ocorrer até como para a experiência do grupo, seria como e o grupo está sendo provado para ser conscientizado da necessidade da análise. E a questão das fake news e dos vídeos, hoje é um grande meio de divulgação de qualquer coisa, e da doutrina não deixa de ser também. Nós temos vídeos muito importantes, tinha pessoas que antes, há um tempo atrás, para assistir uma palestra do Divaldo, desses outros aí, era quando ele vinha por próximo da cidade da gente, ele pegava um ônibus, ia lá para assistir, ficar uma palestra. Quando a gente comprava uma fita da casa de vídeo para depois assistir. Hoje, a gente, se tu tiver tempo, num dia, quantos assiste? Mas também, a gente tem que ter cuidado, a gente faz uma procura ali no Google ou no próprio YouTube, por um termo ou pelo nome de uma pessoa, digamos, colocou o Haroldo. E não vai aparecer só a palestra do Haroldo, às vezes é daquelas que falam nele. O que acontece, digamos, naqueles que contrariam, que vêm com a fake news, e daí vai o Wilson lá e vê, não, digita, isso aqui não é do Haroldo, por isso. Eu vou lá e vai. Isso aí ajuda o quê? A disseminar. Outra coisa, daí eu fico curioso, quero saber o que ele falou do Haroldo até o final. Se ele começou, saiu dos trilhos, por que eu preciso assistir até o final se eu já vi que hoje, como é que é o algoritmo, ele está programado para, não é só o like, não é só até o tempo que a gente fica assistindo, ele tem aquilo como importante. Porque, então, o programa lá, não sei como é que se chama, do YouTube, do Google, então, do Mesta, ele faz o quê? Ele leva em conta daí a interação, o tempo que a pessoa ficou assistindo, daí se tu deu um like lá, ou um dislike, não gostei, tu botou lá, bom, mas foi importante para ele, porque tu tá interagindo, tu botou um comentário. O conteúdo do comentário para divulgação, ele não interessa. Houve um comentário, aquilo ali, então, tem uma importância. Então, daí o quê? Em vez de a gente assistindo, quanto mais tempo, fazendo qualquer comentário, seja o que for, mesmo que seja esclarecedor, está ajudando o quê? A divulgar aquilo ali. Então, quando outras pessoas procurarem aquilo ali, ele vai aparecer em primeiro lugar. O exemplo do Haroldo, quando botarem Haroldo, aquele vai aparecer primeiro do que o vídeo verdadeiro do Haroldo. Então, nós temos que ter cuidado para ficar o menos tempo possível, não fazer nenhum comentário, e ao contrário, quando nós assistimos aquele do Haroldo, aquele sério, ou qualquer outro sério, daí a gente dá o like, fazer o comentário, por breve que seja, mas dar interação para que quando outras pessoas forem assistir, ele vai aparecer em primeiro lugar e dali a pouco aquele outro, se ninguém dá importância, ele vai sair até fora, não vai nem ter divulgação. Então, o que é sério,
a gente daí interage e fica o tempo, quanto mais tempo, melhor. Ah, eu não estou assistindo, mas deixa rodando ali, você já viu que é bom? Bota rodar de novo e deixa ele rodando. Então, nós temos que ajudar na divulgação do que é bom e evitar a divulgar o negativo, às vezes até por a gente não saber. Eu já fiz, quantas vezes eu fiz isso de fazer comentários, querer esclarecer, que aí às vezes não... É que nem, certa fofoca. Quanto mais tu manifestar, mais vai espalhar. Se tu silenciar, não der ouvido para ela logo ali, ela vai parar. Essa observação é importante, Marino, porque às vezes a pessoa tentando fazer a coisa correta, vai e faz um comentário naquele vídeo. Qualquer comentário que você fizer, positivo ou negativo, vai acionar o algoritmo que se te interessou, de uma forma ou de outra. E outra coisa também que você colocou aí, percebeu que é falso, cai fora. Esse dia eu estava vendo um vídeo que falava sobre um ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Parecia tão real, mostravam cenas do público, do Maduro, etc. Eu digo, mas como é que ninguém está falando isso aí? Olha, perdi um tempo precioso e com certeza acabei alimentando o algoritmo de visibilidade daquele vídeo. Uma mentira deslavada. É um sonho que as pessoas têm lá, segundo as suas ideias, e acabam... primeira coisa que eu fiz, abri os comentários para ver se alguém falava, e aí vi que já tinha gente que percebeu que era, inclusive falavam que até que tinha um caso de denúncia, uma barbaridade dessa, deveria ser tirada da internet. Mas a internet, o que o YouTube quer? Quer pessoas engajadas em assistir, ele tem que fornecer conteúdo, tanto que ele paga para os fornecedores. E aí, como disse o Marino, a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa é não divulgar coisas que não tem certeza. Uma coisa que acontece, fugindo um pouco da questão dos espíritos, mas eu ouvi várias pessoas falando, inclusive pessoas de projeção no movimento espírita. Jesus disse, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que faço e muito mais, para argumentar a sua fala. Eu ouvi isso já no século passado, já estamos no ano 25 desse século. E olha só, um dia eu conversava com um colega meu de trabalho, ele é adventista. E daí eu disse assim, mas fulano, Jesus não disse, vós sois Deus e tudo que eu faço, podeis fazer e muito mais. Ele viu, onde é que está escrito isso? Eu nunca tinha pesquisado. Os palestrantes falavam, eu acreditava. Eu li todo o Novo Testamento e não encontrei. Depois encontrei uns comentários de alguém sobre o assunto. E agora, hoje em dia, olha só, a gente vai e pergunta no Google. A inteligência artificial nos responde, que ela tem todas as informações. Olha o que diz, ó. No Espiritismo, a frase vós sois deuses refere-se ao potencial evolutivo da alma como filho de Deus. Não a uma condição de divindade literal. Não era essa a intenção, né? E diz, citada por Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. E, de fato, ele fez essa citação lá. Mas em que situação? Jesus se refere ao Salmo 82, que diz, eu disse, ele referiu-se, não está escrito na vossa lei? Vós sois deuses? Ele fez uma indagação, né? E lá está escrito assim, eu disse, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Lá no Salmo 82, que Jesus citava. O argumento de Jesus. Jesus utilizou essa passagem para defender-se de uma acusação de blasfêmia, mostrando aos judeus que a Escritura já os chamava de deuses, nos sentidos de filho do Altíssimo. E, portanto, ele, sendo filho de Deus, não estaria blasfemando ao afirmar sua divindade. E se nós formos ler o Salmo, na verdade, o Salmo se referia aos doutores da lei que julgavam no Sinédrio. Não era todo o povo. Então Jesus dizia, na verdade ele estava se defendendo porque queriam apedrejá-lo porque ele se dizia filho de Deus. Mas não está escrito na vossa lei. E daí diz assim, Jesus falou, vós sois deuses, tudo que eu faço podeis fazer e muito mais. Juntam duas passagens como se fosse uma só, que na verdade ele diz assim, se tiverdes fé, podeis fazer o que faço e muito mais. Isso foi um pouco antes de ser lá preso e condenado, dizendo aos seus discípulos. Então tem que tomar cuidado para nós divulgarmos coisas que a gente não tem certeza, ver as fontes. Onde é que está a fonte dessa informação?
Existe uma fonte? Ou é criado da mente da pessoa? E nas questões espirituais também. O espírito, se ele tiver coragem, vai citar o seu nome. As fontes, nesse caso, quais sejam? Aquilo que ele produziu em vida, aquilo que ele produziu já através de outros médiums, e está de acordo com o que fundamenta a doutrina espírita, que são as obras básicas? Ou é alguma coisa que ele está inventando? Aí a coisa fica um pouco mais difícil. É preciso a pessoa ter um certo conhecimento e uma capacidade discernitiva, cognitiva, minimamente estruturada. Infelizmente, segundo a própria ciência, o nosso QI aqui no Brasil não está muito expressivo. Não vou nem entrar no mérito, basta nós fazermos uma pesquisa, qual é o QI médio do brasileiro. E graças a Deus nós temos equipes especializadas que fazem análise das obras, pelo menos, que são divulgadas nas federativas. Tá sem som, Marina. Márcio, o seu Júlio, a Sandra, o seu Adão, a Sirlene, alguém tem algo a acrescentar ou perguntar? Não, acho que tá bem, foi bem comentado esse, né, esse assunto de hoje. Já foi bom ter ficado esse tempo. Até o próximo 267, eu estava olhando aqui, é bom deixar para o próximo, que é 26 tópicos, né? Mas eu acho que vamos levar 2 estudos para nós. E a partir desse 266 aqui, tem muito assunto ali no 267, né? É bom a gente ficar bem esclarecido nesse assunto aqui. Ou a gente se preparar durante a semana para que daí a gente já vem com uma boa noção, e quando eu der, que daí a gente já fica mais fácil da gente condensar ele e sair só o sumo. Mas e para nisso, domingo que vem, ele vai ter um almoço na nossa casa espírita, é o aniversário dos 78 anos do nosso Fé e Esperança. Primeiro, quero já convidar todos que já devem ter recebido o convite no grupo, conheci, mas tem alguém aqui, como você lembra, no caso, nosso grupo, acho que a dona Sandra também, talvez não tenha, foi uma falha minha não ter colocado antes no grupo, porque foi colocado no grupo que ou então o Luiz colocou, no nosso grupo me parece que não. Mas daí nós vamos ter um almoço ali, daí vamos estar envolvidos. Eu acho que seria de bom a gente daí não suspender o da semana que vem, daí do próximo domingo, e a não ser que a maioria do grupo queira fazer aí um número razoável, queiram fazer, que vão estar daí com outra pessoa coordenando, porque eu vou estar envolvido em ajudando na parte do almoço e tudo, então daí de manhã eu vou estar ocupado, né? Então fica um convite, e daí essa proposta de a gente pular o fim de semana que vem. No outro também daí temos que daí se organizar para sair, porque tem o seminário. Eu sei que alguns do nosso grupo vão, outros não sei se vão ou não, mas daí nós temos tempo ainda para ver isso aí, mas acho que daí, a princípio, nós vamos sair. Eu dificilmente vou conseguir, porque eu vou estar lá, mas no grupo tem uns quantos aí que podem coordenar aí. Mas vai dar tempo de estudar esse 267. Então, aí vamos ter no mínimo 2 semanas para estudar o 267. Eu, se eu puder, eu vou estar ali semana. Aham. Acho que vai dar certo. Tá ajudando. Aham. Então, tô por aí. Outra coisa, hoje dos participantes do nosso grupo, não está, a Vanessa não está, ela está com o marido dela, está passando, ainda está no hospital, aquela questão, já coloquei a semana passada aqui, tá? Um tratamento lá, uma situação cardíaca, tem que colocar um marca-passo também, aquele negócio. Então, ela não está, e a gente, então, vamos agora na nossa prece de radiação. Também a Sirlene está presente, mas
também eu sei que hoje até levantou cedinho, que estava com a coluna. Mas então, vem de Estou bem tratamento. gripada também, Marino, com tosse. Gripada, mas essa gripe está se repetindo muito seguido, então está com a imunidade baixa, coisa assim, então está querendo vai estar nessa fora de harmonia. Então, ela que procure ser o médico, procure fazer tudo também, faz a sua parte. Nós vamos pedir para eles fazerem só o que estiver acima da tua capacidade. O que tiver contigo. Seu Júlio tá. Está igual a Silane, eu não posso dizer que eu estou com uma dor, que Deus me diz para o médico tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nem vou contar mais nada. Viu? Já não quer fazer a sua parte. Estou brincando. Seu Júlio está se recuperando, ele fez a parte dele, foi lá, tá já ali, olha, uma fisionomia ali bem boa e tudo, que passou, então, mas ainda creio que, mesmo estando já bem melhor e tudo, ainda está na recuperação, então, e todos nós também temos, cada um tem as suas necessidades. Nós ainda, não digo eterno, mas ainda por muito tempo pedintes que a gente é, mas também no fim não vamos esquecer de agradecer. Porque a gente tem muito, e a gente muitas vezes dá muito valor àquilo que nos falta, ou às vezes que nos parece que falta, e que nem falta faria-se, né, certas coisas, mas de tudo aquilo que a gente tem, de todas essas oportunidades de adiantamento que a gente tem, porque às vezes aquilo que nos parece que é uma dor, que é um sofrimento, é uma grande oportunidade de adiantamento que depende da nossa compreensão, da nossa aceitação, a nossa resignação, quando a gente sabe que aquilo que está acima da nossa vontade está dentro da justiça e da bondade divina, que nos permite, nesta vida, passar por provas e expiações enquanto somos devedores. Devedores para nós mesmos, para a nossa consciência. E que através da compreensão, da aceitação, que nós vamos merecer estar num lugar já mais evoluído, um planeta de regeneração, pela evolução que tem a próxima nossa etapa, assim como do nosso planeta é a próxima, que se for aqui ou em outro, mas depende do nosso dia a dia, do que nós fizemos para merecer, porque nada nos vem de graça, mas tudo pelo merecimento. Tudo que fizermos por nós e por aqueles que nos rodeiam é o que pode nos ajudar nessa caminhada. A caminhada é evolutiva, que não é de cada um, é de todos nós. É o amor a nós e ao próximo. E é assim que nós elevamos o pensamento a Deus, que pedimos aos mentores espirituais que continuem nos amparando, para que nós tenhamos em todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles momentos em que nós sentimos a dor, que nós passamos pelas provas, que nós tenhamos a força e a ajuda para nos manter firme, para nos dar o bom ânimo para vencer o combate contra as nossas imperfeições e aceitar, gratos a Deus, todas essas dificuldades que nos parece que não merecemos. Nós sabemos que em tudo há a justiça divina. E assim, pedimos também que aqueles nossos irmãos que comentamos aqui, que estão passando por este momento, que tenham o amparo espiritual para receberem da mesma forma a ajuda espiritual, que nós agora com o nosso pensamento de amor, pensamento de praticar o bem, que direcionamos pelos mentores espirituais que chegam até eles, acrescidos de tudo aquilo que for benéfico a eles pelos mentores espirituais, os fluidos que lhes sirvam para
ajudar neste momento, conforme a necessidade de cada um. E assim, com a certeza de que estaremos bem amparados e continuaremos distribuindo onde estivermos esses bons pensamentos, essas boas energias, em nome de Deus e de Jesus. Estamos encerrado o nosso estudo de hoje. E assim seja. Uma boa semana a todos. Foi um privilégio ter estado com vocês.